Muito bem. Ok. Gente, hoje vamos iniciar um novo item, né, um novo tópico aqui do Cartas de Paulo, que ele nos traz com tanta propriedade, e a interpretação do Emmanuel em cada uma dessas colocações. E esse tópico é herdeiros, e vem da seguinte colocação: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo, isso em Romanos 8,17. Vamos ver o que o Emmanuel acrescenta a isso. Tá claro, né, gente? Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, né? É uma coisa humana, mas faz parte para a gente poder entender a profundidade disso. Então ele começa assim: incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados, desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita a santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, como o Pai, os tutores de nós mesmos. Bonita mensagem, né, gente? Muito boa. Sempre nos chamando a atenção sobre a nossa responsabilidade sobre nós mesmos, basicamente. Podemos fazer humildinha? Alguém já quer comentar alguma coisa? Não, a gente vai pegando os capítulos aqui. Não, Capítulos. pode falar. Pode ir? Então, vamos lá, gente. Ó, esse primeiro parágrafo é importante, né? Porque, incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Ou seja, baseado nessas colocações, baseadas no sofrimento sempre e nos pondo como criaturas que não teríamos nenhuma chance. Deveríamos ser relegados à nossa própria sorte, né, devedores o tempo todo, e a gente sabe que não funciona desse jeito. As coisas não são tão perversas assim, vamos colocar. Mas escolas religiosas acabam até aproveitando desse tipo de colocação para, muitas vezes, dominar
desde que existe religião formal, aquelas que são criadas pelo homem, né, tem esse hábito, e a gente vê isso ainda hoje. A própria cultura judaico-cristã aposta muito, coloca muito o sofrimento. Tanto que ele continua dizendo aqui, ó, púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Escrever isso aqui faz tempo, mas continua muito atual, né? Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ou seja, dá a impressão de que nós não temos chance, né? Porque somos sempre culpados, independente dos esforços que nós façamos para mudar essa situação. Usualmente, isso daí encaixa bem na unicidade da existência, né? Mas quando a gente tem a reencarnação como padrão de conduta, a gente sabe que não funciona assim, né? A providência sempre nos oferece novas oportunidades. Então, mas aí o Emmanuel continua. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Isso também é muito claro, né, gente? Porque continuamos errando, em teoria, menos do que errávamos antes, porque esse aprendizado vem trazendo mudança de comportamento, de compreensão. Então, mas a gente ainda não consegue agir muitas vezes como gostaríamos até, mas a gente vem melhorando. É só olhar nessa encarnação mesmo, como éramos há 20, 30 anos atrás. Aqueles que já conseguem olhar assim para trás, né? Como éramos, o que fazíamos, como pensávamos, quais as nossas atitudes em determinadas situações e como que a gente está agindo hoje. Se a gente parar para pensar e olhar, realmente a gente tem mudado. E buscando aquilo que Jesus nos deixou através do Evangelho, até coloca isso aí, como um manual de conduta, vamos dizer. Se a gente conseguir seguir aquilo, nos tornaremos melhores. Então, a gente erra ainda, em função da nossa própria imperfeição, mas errávamos mais, né? E ele está colocando aí. E continua. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas humanas. Desculpa, terrestres. Isso é muito importante hoje, pelo menos na minha opinião. Se a gente olhar, a gente está cercado de coisas que não são boas. Quando você olha em volta, quando você liga a televisão, pega um jornal, você entra em algum lugar que tenha notícias ou algo do gênero, o que mais a gente vê são problemas, usualmente sérios, comprometendo muitas vezes a vida das pessoas, trazendo sofrimento, tudo. Mas será que é só isso que acontece no planeta? Óbvio que não. Mas o mal é muito sedutor, ele atrai a nossa atenção. E o bem, ele acontece, acho que muito mais do que a gente imagina, mas ele não é divulgado com a mesma intensidade que aquilo que atrai as pessoas. Então, na minha opinião, o que o Emmanuel está colocando, que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres, é bem isso. E qual que é o nosso papel, ou qual deveria ser o nosso comportamento, na minha visão? Vamos sair fora disso. Vamos procurar algo que nos melhore, que nos traga conhecimento, sem dúvida, mas que seja um conhecimento que eduque a nossa moral, o nosso crescimento, o entendimento que a gente tem a respeito das coisas. É claro que a gente não vai conseguir ficar sem acessar essas outras notícias, mas que com elas a gente também consiga, nem que seja uma oração breve, porque esse sofrimento uma hora vai ter que acabar. A gente não tem como agir diretamente, mas
pedir pelos outros, a gente é capaz. Gente, alguém quer falar? Porque às vezes quando eu disparo aqui, ninguém? Genivaldo, Faustinho, tá bom. Ele continua assim, né? Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Que verdade será essa, né? Se muitas almas permanecem caídas... Ô, Genivaldo, pode falar, não precisa nem levantar, não, só aparecer, hein? Eu particularmente acho perigoso essa definição, né? Porque pode tirar o pouco ímpeto da pessoa sair desse lugar, Sem né? dúvida. Se você fala, você está condenado, você não tem outro lugar, você está... Aí o cara se entrega, se ele já tem um pendor à brutalidade, ao crime, ao descaminho, aí mais que ele vai de cabeça, né? Eu acho que é muito ruim essa forma, né? Outra coisa, assim, no meio espírita também é comum eu ver Hum, dizendo que a Terra é um presídio, é um planeta pois que, é. nesse sentido, né? Eu já Uhum. prefiro a forma que a dona Terezinha colocava, que a Terra, na verdade, é um lugar de educação, de reeducação, né? Exatamente. Porque aí dá uma Alivia um pouco. alivia, e não tem lugar maldito, né? Não. A gente pode estar num lugar difícil e fazer desse lugar difícil um lugar bom, né? Eu me lembro que eu fui, numa época que eu estava na atividade profissional ainda, deslocado lá para a agência de Araçatuba. Naquilo, para mim, eu fui o que fui obrigado, né? Uhum. A gente tinha um compromisso de servir em qualquer ponto do território nacional, então eu tive que ir. Mas imagina, eu fui a contragosto, fui com o coração partido e tal, e eu perguntava para o irmão Bento, Hum. Bento, quando que eu vou sair de lá, né? Querendo que ele falasse para mim, ó, daqui um mês, daqui 30 dias, Sei. daqui sei lá, né? E aí ele, que jeitinho dele, falava assim, olha, o dia que você tiver com o coração aliviado e olhar aquilo com amor, e olhar todas as pessoas lá que estão no seu convívio com amor, aí está na hora de você voltar. Mas até lá, você vai ficar lá. Aí eu compreendi que o Uhum. tempo que demora para você reeducar também depende da forma que você faz com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor, não é? Com certeza. Com certeza. E eu nunca esqueci essa lição que ele me deu, né? E, de fato, quando eu comecei a ver aquilo com naturalidade, né? Foi quando o pessoal me designou de novo aqui para Campinas, né? Para toda a minha felicidade. Você vê que interessante, né? Você falou, é sempre aprendizado. E outra, assim como o irmão Bento colocou para você, que você precisaria estar disposto a fazer aquilo. Porque ele podia falar para você e você ficar lá mais tempo ainda e não sem conseguir enxergar os outros como pares, né? Mas não, se você modificou sua atitude, viu as pessoas de uma outra forma e, consequentemente, acabou, vamos dizer assim, a aprovação que você estava passando, vamos por assim. Mas é fundamental. É outra coisa que você falou, é muito importante. Quando a gente não tem a esperança de melhor, a gente não vê um futuro melhor, a probabilidade de a gente fazer mais bobagem é grande, porque o que vai adiantar? Se eu tentar mudar para melhor, eu não vou sair de onde eu estou, eu vou continuar fazendo coisas indevidas, né? Então, olha o que a palavra traz, né? Se não for bem compreendido. Mais alguém, gente? Tá bom. Ele continua assim, né? Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. E nunca está sozinho. Sempre vai ter alguma coisa que vai ser oferecida pela
pela providência divina, através de N maneiras, né? Para que a gente se reerga. Mas, obviamente, sempre vai depender da nossa disposição em fazer isso. Eles podem colocar, assim, jogar na frente da gente as oportunidades, mas se a gente olhar aquilo e começar a enxergar dificuldades e, enfim, outra coisa que a gente tem historinhas aí para contar, vai acabar continuando no mesmo lugar, né? E importante, eu já ouvi isso mais de uma vez, que que espiritismo só traz sofrimento. Não sei de onde as pessoas tiram isso, mas isso não é real, ao contrário. A doutrina, quando a gente consegue entender, introjetar a mensagem e tudo aquilo que é possível que a gente alcance, mesmo numa encarnação só, a gente vê a beleza de tudo isso, que é possível que nos tornemos melhores, se quisermos. É importante lembrar isso. Tudo bem, gente? Eu acho que a gente repete comportamentos que a gente traz de outros tempos, de outras religiões, né? Com certeza. Essa coisa de mortificar aí, só falta fazer uma procissão aí, isso aí todo mundo se batendo nas costas, né? Silício e Jesus morto, eu nunca entendi isso, cara. E não vai. O que vai adiantar a gente ficar lamentando e se colocando nessa posição? Não vai levar a nada, né? Não. É um barato, você vai numa sala de espera de uma consulta, vai estar lá outras pessoas, aí a gente puxa e faz amizade, fica conversando, né? Aí você começa, como sempre, a reclamar dos seus problemas, né? É gozado que a outra pessoa do lado, ela, não, mas o meu é pior, o meu é isso, aquilo. Então fica uma disputa para ver quem que está pior, né? Exatamente, quem que está pior. E deve ser o contrário, né? A gente ficar se jogando no buraco assim não é bom, né? Você não sabe onde vai chegar, né? Principalmente. Isso que você falou de outras religiões, outras crenças, enfim. Se a gente for assim, pelo lapso, pelo tempo que tem, nós hoje, como espíritas que aceitamos, a gente estaria na segunda, talvez na terceira encarnação como espírito. Então, como espíritos imortais, a gente traz muita coisa de outras formas de encarar a divindade que a gente deve manifestar ainda aqui, né? Então, é importante a mudança. Faustinho, você levantou a mão e baixou. Ou foi sem querer? Então, Renato, estão me ouvindo bem? Está melhorando. Tá, melhorou agora? Sim. Agora dá para ouvir. Eu preciso limpar esse furinho do microfone, porque deve estar tampado. Um cotonete nele. Eu estava vendo que você estava falando a respeito das pessoas que falam sobre o espiritismo, né? Não é que demorou bastante para a gente entender isso, porque a gente não olhava com certos olhos para ele, né? Meu pai começou a mediunidade dele quando ele resolveu assumir. Realmente a vida lá em casa transformou vamos dizer assim, não num desastre, mas eram acontecimentos um atrás do outro, né? E assim, e não foram dificuldades só de problemas pessoais, não, foram dificuldades financeiras, foram dificuldades com a família, foi dificuldades com o trabalho, né? Nessa época meu pai tinha transportadora, ele chegou a ter 7 caminhões, perdeu quase todos. Então, nós tivemos uma série de acontecimentos. Mas, por um lado, a minha mãe nunca deixou de ensinar para a gente, não só ela, como a Lídia e a Leda, né, de a gente ver isso com outros olhos. E assim foi, o tempo foi passando,
A Malu foi trabalhar no banco, a Lívia foi trabalhar na saúde, eu depois saí do caminhão, fui trabalhar no banco também. E a gente percebe hoje que as pessoas que falam isso, elas querem muito comodismo. Elas Exatamente. querem ter trabalho de se esforçar, de analisar a sua vida como é, por que são infelizes na maioria do tempo, porque saem, se divertem, tudo, tem bom trabalho, tem uma boa saúde financeira, tem uma boa saúde, mas vira e mexe, estão tristes, estão acanhadas, estão em desespero mental, estão em conflitos psicológicos e não conseguem se ajustar. E aí ficam procurando desculpas e soluções em outros lugares para dizer que o espiritismo causa dor. Na verdade, não é, como você falou, né? São coisas que acontecem na vida da gente que a gente precisa refletir e entender por que está passando aqui. Porque às vezes é fácil você dizer assim, não, o culpado disso é o Renato. Não, Renato, olha, está me atormentando até onde dá. Ele me deixa em sofrimento o dia inteiro. É fácil. Aí, para o outro, talvez, é mais fácil. Não, mas, pastor, o demônio vive me tentando. Eu não sei o que eu faço. Ele me causa tanto sofrimento. Então, são coisas assim que as pessoas... Eu já vi alguns vídeos aí no YouTube de pessoas que eram espíritas e se voltam falando sobre a doutrina, que onde já se viu, mas como é que pode isso? Como é que é? Porque não é possível que Deus faz isso, que ele não se importa, que ele... Você percebe que a pessoa começa a juntar pedacinhos de cada doutrina, de cada religião, para tentar chegar numa justificativa para aquilo que ela sabe que é verdade e não quer aceitar. Não quer admitir, né? É uma coisa... E esse mundo de caos que a gente vive hoje, né? Essa falta de confiança que cada vez mais as pessoas estão tendo nos outros, porque você não sabe em quem acreditar hoje, você não sabe o que é verdade. A não ser que você presencie as coisas de começo ao fim, você não sabe se aquela pessoa que está falando sobre aquilo está dizendo a verdade, ou se ela está trazendo a coisa para o lado dela, né? Ou está puxando de alguém, ou está puxando pelo lado de alguém que ela tem interesse. Então, Sempre tem um viés. Né? É complicado isso, né? Sem dúvida. Porque as pessoas hoje querem, vamos dizer assim, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. É aquela coisinha assim bem que, não, por que Deus permite aquela guerra lá? Bom, então as pessoas ficam colocando visões em cima disso, seus pensamentos, suas meditações, suas reflexões, que não chega a lugar nenhum. Mas o final é o seguinte, o culpado é sempre Deus. Já tem essa, que culpa a Deus da sua perfeição por ele estar provocando alguma coisa. Ele é o culpado. E morreu o assunto. Quando você chega nesse ponto, você não tem como conversar mais com ele. Como é que você vai convencer a pessoa, já que... eu sempre falo muito assim, quando você traz o divino para uma conversa, fica muito difícil argumentar. Se o cara falar para você, Deus que é o culpado e faz tudo, você vai falar o quê pro cara? Se Deus é o máximo, então não tem como você justificar. E inclusive, uma artimanha, né? Usar o divino para convencer de coisas erradas é uma artimanha também. E o que você falou, Faustinho, dos problemas que a sua família atravessou, se vocês não tivessem o suporte que vocês tiveram entre si e do plano espiritual, vocês não tinham vencido. Exatamente. Né? Porque é essa esperança que falta muitas vezes.
né? Pô, tô passando aquilo, e não adianta alguém falar, mas isso aí é simples, porque de fora ninguém pode olhar o sofrimento do outro. Pelo contrário, você quer mais é ajudar. Se você não tivesse todo esse conjunto, né, o cantinho não existiria. Vocês pensaram nisso? Não, já, claro, não tenha dúvida. Não existiria o cantinho. Então, muitas vezes, as coisas acontecem para evitar que algo melhor venha depois. Se vocês tivessem desistido, o cantinho não existiria. E olha quanta gente vocês, depois disso colocado em prática, quanta gente está envolvida e está buscando a melhora, claro. E um ajudando o outro. Exatamente. Não tem outro jeito, cara. É ajudar um, ajudar o outro, senão você não sabe. Morre todo mundo afogado. É isso. É muito importante essa colocação. Mais alguém, gente? Eu vou continuar aqui. Essa frase aqui é muito legal, né? Além disso, o evangelho é o roteiro do, olha que interessante, otimismo divino. É bem o que a gente estava falando aqui, né? Onde a gente vai buscar essa renovação? Naquilo que está no evangelho. O evangelho, se olhar bem ele assim, na prática, é um manual de conduta. Os espíritos trouxeram, o Kardec juntou tudo aquilo, colocou muito do conhecimento dele, um espírito de escola também, os evangelistas trazendo as mensagens, e todo esse complexo é para falar, gente, se você seguir por aqui, se você tentar agir dessa forma, no bem, tudo aquilo que está lá, todo mundo aqui já leu com certeza mais de uma vez o evangelho inteiro, você vai conseguir melhorar, né? Vai conseguir fazer tudo aquilo? Não. Não temos ainda a condição. A gente fala assim, fazer o que Jesus, tudo bem, você pode usá-lo como, mas não tem ainda a capacidade. Mas o roteiro está lá. Se a gente conseguir, assim, estar o mais próximo possível em tudo que a gente vive, não é só dentro do centro espírita, não, na nossa convivência com as pessoas, na compreensão daquelas que a gente não consegue ainda ter uma conduta melhor, seja no trabalho, seja mesmo na família, acontece muito disso. A gente colocando em prática aquilo que está lá dentro da nossa capacidade, a gente vai ver como até seremos mais felizes. Felicidade relativa. Né? E aí vamos lá, Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Como eu falei, né, quando a gente estava lendo lá, isso é humano, né, falar em herdeiros e co-herdeiros, mas se Deus é o Pai de todo mundo, todos nós somos herdeiros dele, e juntos com Jesus. Você não pode esquecer que Jesus, ele chegou onde ele chegou, mas ele passou pelos mesmos perrengues que nós, sei lá quantos bilhões de anos atrás. Mas ele não simplesmente surgiu e, de repente, virou o governador da Terra para construir o planário. Ele disse, não. Ele passou por todo esse processo até chegar lá aonde ele já está hoje. E ele fala, vós sois deuses, né? Está no Evangelho isso, e poderão fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Todos nós somos nesse processo de crescimento. Todo o universo, todas as criaturas estão no processo de crescimento. E vamos passar por todos esses estágios, como Jesus passou, um dia a gente vai chegar onde ele está, só que ele vai estar mais para frente ainda, com certeza. Né? Então, é importante a gente perceber que a hora que você olha e vê que não há privilégios nesse caminho, fica ainda mais patente a misericórdia divina, que permite que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades. Alguns demoram um pouco mais, outros um pouco menos, mas enfim. Mas todos teremos as mesmas chances. Portanto, é isso. Alguém quer complementar? Então, vamos lá.
Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da Terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Interessante, né? Tipo, esses caras não têm mais chance nenhuma, por que que a gente vai ainda gastar recursos com eles? Bem isso que está colocado aqui. Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É até bem pesado o que ele coloca aqui. O que esse parágrafo está mostrando é, como o Faustinho falou, como o Genivaldo, a gente não está condenado. Para começar, não eternamente, porque eterno só Deus, né? Mas pela imortalidade estamos condenados a sermos criaturas malditas. Não é real isso. Mas a gente precisa compreender que isso não é real. Se o que nós tivermos dentro do nosso íntimo essa crença de que nós não temos remédio, não vamos ter mesmo. Mas por causa do divino, não, por causa da gente. É uma decisão nossa de entender que a gente não tem saída mais. Ou seja, está sempre vindo auxílio. De alguma forma, as oportunidades estão vindo. Mas se eu achar que eu não... Nossa, se eu achar que eu não mereço isso, porque eu estou irremediavelmente perdido, eu não vou sair do lugar. Claro que um dia alguém vai passar e me de alguma forma, me resgatar, né? A gente sabe que ninguém fica para trás. Mas a gente pode ajudar também, né? Partindo do princípio de que todos temos oportunidades e que não somos irremediavelmente malditos. Eu achei bem forte a colocação deles. Enfim. E olha que interessante. A próxima frase completa bem isso que diz assim, a anterior. É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos do que o alto deposita a santificada fé em nós. Olha que colocação, meu irmão. Ele está dizendo o quê, basicamente? Fortalecer a nossa fé. Ok. Mas também não esquecer que o alto põe fé também na gente. Eles acreditam que nós somos capazes dessas mudanças. Somos capazes de buscar algo melhor, como eles também tiveram essa oportunidade e hoje estão numa posição melhor que a nossa. Então, que interessante, né? Quando ele fala o alto deposita essa fé santificada em nós, pode apostar que são N camadas aí. Nós estamos aqui em provas e expiações, mas tem planetas, mesmo nesse nível, inferiores ao nosso, até os primitivos, enfim, onde você vai ter gente, vai ter humanidade encarnando, reencarnando e passando por processo. E essa fé existe lá de cima, esperando que a gente chegue até eles. Então, desculpa, gente. A gente tem que acreditar que nós podemos. E acreditar que nós merecemos. Porque tão importante como acreditar é saber que o merecimento existe, dependendo das nossas atitudes, né? E ele continua dizendo assim, que a humanidade não menospreze a esperança. Tá difícil hoje, né? Mas vamos procurar sempre lembrar dessa fé que estão colocando em cada um de nós. É muito importante isso, né? Que apesar de tudo que está acontecendo, está tudo certo, faz parte do que é necessário para o nosso crescimento. Lembrar sempre lá de Jesus que o escândalo é necessário, mas ai de quem traga o escândalo, e não nos transformarmos em instrumentos para que esse escândalo venha. Importante também. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Se não, continuemos aqui. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial,
não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Acho que está bem claro, né, quando ele coloca aqui. Interessante o termo que ele usa, fantasma de penas eternas. Não, ao contrário, somos realmente herdeiros, né, todo esse processo que a gente nem consegue imaginar como seja. E com as nossas imperfeições, né, faz parte da nossa... As imperfeições são a nossa bagagem. Por isso, quando a gente ouve algumas vezes assim, que você tem que acabar com o homem velho. Gente, o homem velho faz parte da gente. Acho que o mais correto seria, eu vou educar esse homem velho para agir como homem novo, porque o homem velho também nos trouxe experiência, nos trouxe conhecimento, e ele está junto com a gente. Você não consegue pegar e separar o Renato de 5 encarnações atrás, não presta mais, eu vou tirar. Não, a sua individualidade continua acompanhando lá. Você está com várias identidades, mas a sua individualidade é uma coisa só, não pode separar. E às vezes carregar o homem velho e mostrar para esse homem velho que é possível ele se transformar num homem novo é uma forma mais coerente da gente conviver com quem efetivamente somos. Acho que é importante isso também. E ele termina falando assim: ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, como o Pai, os tutores de nós mesmos. O que ele está falando aí? Como é que se fala hoje? Vamos deixar de mimimi, né? Vamos começar a agir como adultos espirituais e crescer no bem, para que atinjamos tudo isso que tem à nossa frente, para que não fiquemos para trás esperando que nos resgate. E tutores de nós mesmos quer dizer o seguinte: eu sou dono do que eu faço, eu sou uma individualidade em crescimento. Em crescimento, eu não estou pronto. Vamos aproveitar tudo isso que está chegando e buscar cuidar da gente melhor do que outros cuidariam. Falei muito já. Fala, Faustinho. Volta um pouquinho, uma Volta. na anterior. É Aqui. interessante que ele coloca aqui, né? Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. Ou seja, ele já deu a entender aqui que se a gente não partir para o processo evolutivo, vem aquela resposta que muitas vezes a gente acha nos evangelhos, né? Você vai ficar lá, pagar no fogo do inferno. É isso mesmo. Então, é bem interessante isso, porque ele não deixa de colocar que a nossa evolução ela vai depender exclusivamente de nós. E nós vamos sempre ser ajudados. Mas se a gente não quiser, nós vamos ficar sendo eternos fantasmas de penas eternas. Almas penadas, né? Sim. É verdade mesmo. Né? Não adianta. E a gente vê que a gente está nesse processo. Se a gente continuar nesse caminho, nós vamos conseguir, evoluindo aos poucos, né? Aí, em cada encarnação, a gente evolui um pouquinho e tentar diminuir os nossos débitos. Quer dizer, fazer menos coisa errada e fazer mais coisa certa. É difícil porque cada vez que a gente volta, sempre tem um pouquinho daquelas paixões antigas que vêm. Oh, meu amor, estou aqui de novo. Né? Vem assim com os braços abertos, sorrindo. E que desperta assim, aquela vontade doida dentro da gente. Tá bom. Mas a gente não sabe, né? Exato. Está voltando um pouquinho. Mas, isso que você como falou. a vontade do Pai é misericordiosa, ele falou assim, não tem importância. Você volta de novo numa outra corrida. Você vai de novo lá atrás da próxima. Esqueci a paixão agora na próxima. Então, né, ele fala,
O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Quer dizer, você vem, você volta, aprende mais um pouquinho, trabalha um pouquinho aqui no plano espiritual, dá uma ajeitadinha, acerta algumas coisas, se prepara, volta e tenta corrigir aqui. Né? E aí fica a nosso cargo. Né? Sem dúvida. Estava vendo hoje um negócio interessante, que tem um tipo de peixe africano que ele consegue ficar dias e eu acho que até um mês fora d'água. Ele vai se movimentando até achar um lugar que ele possa. Né? Então, por exemplo, seca um lago aqui, aí tem um lago daqui 2 quilômetros. Ele consegue ir por terra, vivendo, respirando, até aquele lago, e lá ele fica. Se aquele lago seca, ele vai procurar outro. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, esse peixe já está caminhando para a humanidade. Daqui a pouco ele vai começar a vir com perninha. É? As barbatanas ele vai começar. Exatamente. Eu fiquei pensando, quando eu li Evolução em Dois Mundos, né, Aham. o trabalho que os espíritos faziam para ir aperfeiçoando todo aquilo que eles começaram a criar, né, desde a primeira molécula, para depois ir para a água, depois ir se movimentando e sair. E a coisa começou a virar dentro da cabeça. Eu falei, para que eu já não estou mais na idade disso. Funde. Mas você vê uma coisa, né? São, assim, a misericórdia divina é grande, né? Não só com a gente, mas com toda a obra do planeta, né? Com todos os seres do planeta, Sim. micro-organismos, com seres vivos, e é impressionante. Tudo segue uma lei, né, Faustinho? As leis são divinas, imutáveis, e essas sim eternas, né, não imortais. E tudo segue, né, essas leis. O universo inteiro segue. E pela perfeição delas, as coisas funcionam desse jeito. E eu acredito que nesses seres que não têm a inteligência como nós, existe sim a manipulação dos fluidos e da gente para ir havendo a perfeição deles, porque eles só têm instintos, né? Eles não têm mais nada, eles não têm capacidade de raciocínio. Sim, Então, sim. alguém lá de cima, né, especializado, fala assim, essa geração vai ser uma geração lá na frente, mas vai ser melhor. Vai conseguir andar por terra. Mas é mesmo, quando vai funcionar. É absolutamente lógico, né? E você falou uma outra coisa, acho importante, nós sabemos das nossas imperfeições, pelo menos aquelas que a gente tem na consciência, na vigília. Aquilo que está no inconsciente está lá ainda. Então, temos que entender também que nós estamos em crescimento e que não adianta a gente ficar usando de culpa porque somos imperfeitos. Não é ser conivente com as nossas atitudes que não são as melhores, não é isso não. Mas saber que a gente continua errando. E esses erros, eles devem e precisam ser utilizados como aprendizado. Senão, também você se enfia na culpa e acaba ficando preso, que nem a gente está vendo aí, de tantas coisas que acontecem. Gente, acabou esse tópico. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ainda tem 13 minutos aqui. Acho que dá tempo da gente começar esse outro aqui, né, Genivaldo? 13 minutos? Se ninguém tiver nenhuma consideração. Porque acho que, não sei o tamanho, mas acho que deve dar até para ler inteiro. Aí a semana que vem a gente já faz humildinho aqui, como for, né? Então vamos lá. Se ninguém mais tem nada para colocar, vamos para esse tópico aqui, os contrários.
Lá em Romanos 8,31, Paulo coloca o seguinte: depois disto, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? A gente ouve bastante isso hoje, né? Vamos lá, os contrários. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica nos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o mestre nos aguarda colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, o grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiências nos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar bem-humorados à maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo a ver com o título, né? Contrários, realmente. Ó, tem 10 minutos, tem 8 minutos, né? Que tem que terminar. Quer falar, Faustinho? Olha, o Paulo realmente tem razão. Só que ele era um espírito que estava preparado para isso. Já tinha vivido o outro lado. É. Né? Porque aqui em cima, né? Se Deus está conosco, quem está contra nós? Muitas vezes somos nós mesmos. Estamos até contra Deus, né? É. Porque deixamos nos levar pelo desespero. Né? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a pessoa ela fica atordoada. E aí vem a pergunta, né? Aonde está a fé e a esperança? Porque se a pessoa começa a abandonar isso, o que acontece? Não sobra muita coisa. Se ela começa a abandonar a fé, começa a abandonar a esperança, o que vai sobrar para ela? Desespero. Eu vivi alguma coisa parecida no começo de 2020, em pleno início da pandemia, com hospitais tudo lotado, eu comecei a fazer um tratamento de câncer de próstata. E assim, a preocupação era, nossa, e se junta isso uma Covid? Mas bem, o que vai mudar? Nada. Né? Então, quando eu ia fazer, eu tinha sessões de rádio quase todo dia, e eu ainda peguei uma coisa interessante, que eu estava relembrando esses dias atrás, que eu peguei comecei a fazer no final de fevereiro, e logo na segunda semana já entrou o carnaval, ficou 4 dias, fiquei 5 dias praticamente sem fazer, 4 dias sem fazer rádio, depois foi fazendo, aí teve outros feriados no meio, depois pulou, depois chegou a Páscoa, teve outros feriados no meio, então o que era para terminar em 5 semanas, vamos dizer assim, demorou 7.
né? Mas foi. E aí sempre acontece uma coisa, acontece outra, vem um problema aqui, vem outro problema. Então, as pessoas, elas precisam ter mais capacidade para focar na fé e na perseverança, né? E na confiança. Porque senão, não tem como. Nós não somos capazes de nos virarmos sozinhos. Aquele que tenta fazer isso, ele cai. Por quê? Porque chega um ponto em que ele não é capaz de realizar aquilo que ele precisa fazer. Eu achei interessante que, numa das últimas palestras que eu vi do Haroldo, ele colocou isso de uma forma bem hilária, né? Bem assim, bem descontraída, né? Foi quando ele descobriu que ele foi no médico, né? Falou assim, bom, nós vamos precisar fazer um exame de uma colonoscopia. Você está com esses problemas assim, medicina, precisamos ver como é que está. E aí ele foi, né? Fez a preparação, tudo, passou por todo aquele processo de preparação da colonoscopia e foi lá. E chegou no dia, ele foi lá no laboratório fazer o exame, e veio uma senhora, já com uma certa idade, enfermeira, e que também ia fazer o exame, e trouxe uma camisolinha para ele, falou, agora o senhor tira a roupa e veste essa camisola e deixa aberta a parte de trás. Aí foi que ele falou assim, eu achei que eu nunca fosse passar por isso, que eu pudesse me virar sozinho. E aí ela falou assim, calma, senhor fica tranquilo, que eu vou dar um remedinho, o senhor vai ficar mais calmo e tal. E ele lá esperando com aquela camisolinha, andando de um lado para o outro. Aí ela veio e falou assim, bom, toma esse remedinho aqui, eu já venho buscar o senhor. Aí ela voltou para pegar ele depois, ele, preocupado, ela chegou assim, encostou nele, batendo na sua assim, relaxa que dá tudo certo. Então, você vê, né? E assim, a confiança, a fé, a esperança é justamente dessa forma. Porque à medida que você vai merecendo, que você vai tendo um resultado positivo para você, vai aparecendo na hora certa. E qual é a hora certa? É aquela que o Genivaldo recebeu de resposta do irmão dele. Quando você estiver preparado para passar por isso com amor, facilita. Essa é a resposta do irmão dele para ele. Que vai servir para todos nós. Sim. Então, se a dificuldade vem, não tem como, você tem que aprender a passar por ela com resignação, com amor, com carinho, com compreensão, porque não adianta, se você está lá, você transforma um exame de colonoscopia, você começa a transformar ele num sofrimento imenso, é capaz de minha anestesia fazer efeito. Não, capaz de virar um exame de coloscopia. É verdade. A pessoa fica tão tensa que ele dá lá e fala, não posso aumentar nesse nível porque ela tem esse tipo de problema. E aí falou, não, o senhor vai se acalmar e voltar outro dia. Exatamente. Não é? E tem muito de treinamento nisso, né, Faustinho? A gente vai passando, você vai criando aquela casca, vamos dizer assim, né? Quando as coisas acontecem, é enfrentar mesmo. Acho que resiliência é uma palavra que teve muito em moda na época da pandemia, que as pessoas estavam enfrentando situações muito difíceis, né? Mas com resiliência, até o caso, você passou porque você foi resiliente, você aceitou o que estava vindo e foi em frente, não tem outro jeito. Né? Não é fácil, a gente coloca tudo assim, mas sabe que é difícil. Você vê, Mas, teve um ano, meu pai estava retornando da casa da Lídia, que ele tinha ficado lá 9, 10 meses em tratamento, que ele precisou fazer uma cirurgia de hérnia, 36 pontos por dentro, colocou uma tela grande, e o médico falou assim, olha, durante 9 meses, se ele fizer um esforço mínimo que seja, e esse ponto abrir, porque o tecido dele já não segura muito, não tem jeito. Se a hérnia descer, ele tem 30 segundos para colocá-la para dentro. nossa,
porque senão dá hemorragia, ele vai embora. Então, ele ficou na casa da Lídia, a Leila, da Angelinha, elas ficaram cuidando dele. Quando ele voltou, ele veio para casa, tudo estava chegando próximo do aniversário dele. Uma semana antes do aniversário dele, 4 pneus que ele tinha comprado novo, soltou a lona inteirinha, dos 4, ao mesmo tempo. Nossa, perigo. Pois é, o cara da De Pascoal, que vendia pneu para o seu Fausto, não é possível. Mandou os pneus para a Goodyear deu outro para eles, não teve nem. Mas assim, foi, soltou uma lona, andou mais um pouco, soltou outro, soltou os 4. No dia do aniversário dele, que foi na semana seguinte, a delegacia de São José do Rio Pardo ligou que um dos motoristas tinha entrado com um caminhão dentro de uma casa. E 3 semanas depois, o motorista, indo levar gasolina em Itápolis, subindo a Serra de São Carlos, estourou a engrenagem da primeira do caminhão. Ele não conseguiu engatar. Engrenagem da primeira de um caminhão câmbio seco, ela tem 6 centímetros de espessura. Ela abriu de cima e embaixo. E aí, o que você fala? Se você não tem fé e esperança, meu, e aí aparece quem? Um gerente de banco que abriu as mãos para ele, abriu os braços para ele e falou assim, vamos fazer o que a gente pode. Então, tem, só que a gente tem que esperar a hora, que é a hora que a gente merece. Como o Genivaldo falou, como o irmão Bento falou para ele. Olha, fica tranquilo, a hora que você estiver preparado, você sai de lá. Está em cima. Perfeito. Gente, falta 1 minuto, eu não vou ficar na próxima. O Genivaldo, é você que vai assumir agora? O Antônio, pode ser que ele entre atrasado, então eu Sim. vou começar. Então você pode fazer a oração de encerramento, aí você já emenda para outra? Posso? Por favor. Então nós vamos elevar o nosso pensamento, juntar a nossa vibração e agradecer pela oportunidade de estarmos estudando aqui. E essa vibração a gente quer ofertar à equipe espiritual para que possa levar aos irmãos sempre socorridos em necessidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Tchau, gente. Obrigado. Bom estudo para vocês. Boa semana. Tchau. Tchau. Cuidem-se. Tchau, Tchau, Renato. tchau, gente. Tchau, tchau. Bom. O Antônio, ele pediu para eu começar a conduzir, e pode ser que ele chegue ainda a entrar atrasado na reunião, e ele me falou que a gente ia começar o capítulo 7, que a gente tratou até agora, de espíritos criminosos arrependidos, né? E segundo ele me falou, a semana que passou teria encerrado essa categoria de espíritos arrependidos, criminosos arrependidos, e a gente ia começar agora espíritos endurecidos. Confere, João Fábio. Acho que é isso, mas eu só vou pedir uma coisa. Precisa encerrar a gravação da primeira hora e começar a gravação de novo. Se estiver ouvindo, faz isso para a gente, por favor, que eu estou no celular. Não consigo fazer.